Bom, pessoal, essa é a resolução da prova do terceiro ano, do quarto bimestre, a prova de Física, que tem início com uma questão sobre o experimento de Ørsted. A questão indaga sobre o que foi esse experimento. Esse experimento configurou o início do ramo do eletromagnetismo, quando Christian Ørsted aproximou uma bússola de um fio por onde passava corrente elétrica. Ele percebeu que a agulha da bússola sofria um desvio e ele associou esse desvio ao movimento da carga elétrica. Então, segundo ele, a corrente elétrica, que era carga e movimento, criava um campo magnético que interferia no posicionamento da agulha da bússola. Então, a gente marca aqui a alternativa E, como alternativa correta. Okay? Na questão 2, você tem uma questão também bem simples, que pergunta qual é a grandeza que tem o Tesla como unidade de medida. Essa grandeza é o campo magnético, que a gente fez várias questões, né, utilizando esse T grande, inclusive vamos usar nas questões posteriores dessa prova. Vamos agora para a questão 3, também uma questão bem simples, que diz assim: um corpo manifesta propriedades magnéticas quando, alternativa correta, quando seus ímãs elementares estão bem orientados, né? Eles possuem a mesma orientação. Esse modelo de ímãs elementares a gente utiliza para justificar a imantação de um corpo. A gente diz que um corpo está imantado quando esses ímãs elementares estão bem organizados. Eles apontam o polo norte e sul na mesma direção. Então, é algo mais ou menos desse tipo, né? O sentido das linhas de campo sempre apontando para o sul. Na questão número 4, é uma questão que fala um pouquinho da origem da bússola. E aí eu vou, para ganhar tempo, direto para a resposta. A alternativa correta aqui é a letra A. A letra A diz o seguinte: o polo norte de um ímã indica sempre o sul magnético terrestre. Vamos entender, né? Imagine aqui o planeta Terra e a gente considera que a Terra possui um gigantesco ímã interno. Na verdade, esse ímã não existe, a gente somente idealiza para a gente poder sistematizar o nosso estudo. Então, vamos considerar aqui um ímã. Esse ímã tem o sul magnético lá para cima e o norte magnético cá para baixo. Então, se você considerar que a agulha magnética de um ímã, de uma bússola, funciona como um ímã, essa agulha magnética, certo? O norte vai apontar sempre para o sul magnético. É aqui onde está o norte geográfico terrestre, mais ou menos nessas imediações. Então é por isso que uma bússola aponta sempre para o norte, porque lá está as proximidades do sul magnético terrestre. Como a agulha de uma bússola está imantada e funciona como ímã, né, isso justifica o porquê que a gente assinala a letra A. Vamos para a questão 5, que também é uma questão fácil. Questão que exige a aplicação da regra da mão direita. Você tem um fio na horizontal por onde uma corrente o atravessa no sentido da esquerda. Está aqui a corrente. E o ponto P está na parte inferior ao fio. Assinale a alternativa que representa o campo magnético que essa corrente cria no ponto P. Veja, se você usar a regra da mão direita, seu polegar direito vai apontar para a esquerda, seus 4 dedos vão ficar para baixo e se você fizer o movimento de fechar da mão, seus dedos tendem a sair do papel. O vetor que representa a saída do papel, a gente escreve dessa forma aqui, tá certo? Então, esse seria o campo magnético nesse ponto P. Então, resposta correta, letra A. Vamos aqui para a questão 6, onde você vai aplicar também essa ideia, a regra da mão direita, né? Você tem 2 fios por onde passam correntes em sentidos opostos. Uma corrente é de 2 amperes e outra de 5 amperes. Aqui ele dá a permeabilidade magnética do fio
e pede para você determinar o campo magnético no ponto P. O ponto P está na presença de dois fios percorridos por correntes. Então, nesse ponto P, haverão dois vetores campo magnético. Você vai determinar o sentido de cada um deles com a regra da mão direita. Se você aplicar a regra da mão direita para o caso da corrente A, você vai ver que essa corrente IA gera no ponto P um campo magnético de saída. Você pode chamar esse campo de BA. Da mesma forma que a corrente IB, que está para baixo, vai gerar aqui um campo magnético em sentido oposto, em sentido de entrada. Vamos representar assim. Então, esse campo magnético vamos chamar de BB. Ok? Então, vamos determinar a intensidade de cada campo magnético desse. Porque o campo magnético no ponto P vai ser a resultante desses dois vetores. Observe que a distância do ponto P até o fio A está aqui embaixo. É 1 metro. Então, eu vou chamar essa distância aqui de RA. Ok? Então, vamos botar aqui 1 metro. E a distância do ponto P até o fio onde está a corrente IB vai ser 1 metro mais 1,5 metro. Então, essa distância aqui, que eu vou chamar de RB, é 2,5 metros. Ok? Vamos agora aplicar a equação de Biot-Savart, que diz o seguinte: o campo magnético criado por uma corrente em um fio longo é a constante, a permeabilidade magnética, vezes a corrente sobre 2πr. Ok? Vamos fazer isso para o fio A. Então, vamos botar aqui a corrente A e a distância A. Vamos calcular esse BA. Então, a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente IA está sendo dada aqui no enunciado, vale 2. E aqui embaixo vou repetir o 2π e o RA vale 1. Bom, essa questão fica fácil de resolver porque a gente vai cancelar aqui esse π de cima com o de baixo, esse 2 de cima também com 2 de baixo. O que é que restou aí para a gente? Esse 1 no denominador, ele não tem serventia para a gente despreza, ele é elemento neutro. E aí eu vou ter aqui em cima 4 vezes 10 a menos 7 Tesla, que é a unidade de medida de campo. Agora eu vou determinar o campo magnético causado pela corrente B. Então vai ser μ IB sobre 2π RB. Vamos lá. Então vamos repetir aqui. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente agora não é mais 2, vai ser 5 amperes. Então vamos botar aqui 5. Aqui embaixo vamos repetir o 2π. E o RB, a distância da corrente até o fio, vai ser 2,5. Né? A gente também vai usar um cancelamento aqui. Eu vou cancelar esse π de cima com o de baixo. E perceba que 2 vezes 2,5 dá exatamente 5. O valor que está lá em cima. Então, sobrou para a gente o mesmo valor que o BA. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Para calcular o campo magnético no ponto P, eu vou ter que tirar a resultante desses dois vetores. Como eu obtenho um resultante de dois vetores em sentidos opostos? Eu calculo a diferença entre eles. Então, eu vou fazer BA menos BB. Como os valores tanto de BA quanto de BB são os mesmos, então essa resposta vai dar 0. O campo magnético é, portanto, nulo. Ok? Vamos agora para a questão 7, que é uma questão que trata do solenoide. Ele diz que o solenoide ele tem uma extensão, um comprimento de 20 centímetros. Esse comprimento a gente representa por L. Vamos botar aqui 20 centímetros. Ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes.
estou listando os dados para a gente não se atrapalhar, ok? O campo magnético criado nesse solenoide é de 9π vezes 10 a menos 5 Tesla. E aqui você tem o valor da constante, que é a permeabilidade magnética. Ele quer que a gente calcule o número de voltas. Olha como ele começa a questão. Qual o número de voltas que deve ter esse solenoide? Só um detalhe. Perceba que essa grandeza aqui, essa constante, aliás, está medida em Tesla metro por ampere, enquanto o comprimento está em centímetros. Então, vamos converter de centímetros para metro, dividindo por 100. Então, esses 20 centímetros, na verdade, são 2 metros, 0,2 metros, perdão. Ok? Qual é a equação para se calcular o campo magnético de um solenoide, no interior de um solenoide? B é igual a μ e N sobre L. N sobre L é exatamente a densidade linear de espiras, né? Então vamos lá, o valor de B, vamos substituir aqui, 9π vezes 10 a menos 5. O valor de μ, que é a permeabilidade, está lá no enunciado, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente vale 3. O N é o valor procurado. E aí vamos substituir aqui o L por 0,2. Vamos novamente fazer alguns cancelamentos aqui. Eu vou cancelar esse π com esse. E eu vou aproveitar que eu estou vendo aqui um 9 aqui, ó, e um 3. Vou dividir logo esse 9 por 3. Quando eu faço a divisão, vai ficar aqui, ó, do lado esquerdo, 3 vezes 10 a menos 5. Esse 3 aqui ele foi embora, eu vou dividir 4 por 0,2. Dividir 4 por 0,2 é como dividir 40 por 2, isso dá 20. Né? 20 vezes 10 a menos 7, N. Para calcular esse N, eu vou trazer o 20 vezes 10 a menos 7 para o lado esquerdo da equação, ele vem dividindo. Então, eu vou repetir aqui 3 vezes 10 a menos 5, ok? Só que eu vou fazer já um ajuste. Eu vou pegar esse zero daqui e eu vou tirar ele diminuindo uma casa decimal. Quando eu diminuir uma casa decimal aqui, eu vou aumentar uma unidade lá no expoente. Então, vai ficar menos 7 mais 1. Ou seja, o que era 20 vezes 10 a menos 7, agora é 2 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, quanto é que vai dar essa conta aqui? 3 dividido por 2, vou escrever o N do lado esquerdo. 3 dividido por 2 dá 1,5. Para fazer essa divisão de potências, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 5 menos menos 6, ou seja, menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 fica mais 1. Então, o expoente do 10 vai ser 1. 10 a primeira é 10, vezes 1,5 dá 15. Tá certo? Então, você tem um solenoide com 15 voltas. Beleza? Vamos agora para a questão 8, que é a última questão da prova. Uma questão que trata da força de Lorentz. Ele diz que você tem uma partícula com massa 1 vezes 10 a menos 2 kg, que é arremessada perpendicularmente numa região onde existe um campo magnético de 250 Tesla, cuja direção é perpendicular ao plano da página conforme a figura. Veja que o campo magnético ele é de entrada. Então, como é que a gente poderia imaginar uma força atuando aqui numa partícula? Primeiro, essa partícula está sendo dada aqui embaixo, ó, que a carga é 1 vezes 10 a menos 2. Então, essa partícula tem carga positiva, certo? Para onde a força atuaria? Segundo aquela segunda regra da mão direita que a gente usou em sala de aula, a gente usa o polegar para indicar o sentido da velocidade. Então, seu polegar deve ficar apontado para cima, os seus 4 dedos direcionados
para a entrada do papel. E se você fosse dar um tapa, como a partícula tem carga positiva, esse tapa seria com a palma da mão. Então você teria que dar uma tapa aqui, ó, no sentido para a esquerda. Então essa força magnética que atua na partícula é para a esquerda. Se ela tem uma velocidade para cima, essa força vai causar um desvio e você vai calcular o raio desse desvio. Vamos anotar aqui os dados do problema. Ele diz aqui, ó, que a partícula tem uma massa de 10 a menos 2 kg. O campo magnético é de 250 Tesla. A carga da partícula é 10 a menos 2 Coulomb. E o raio é o que você quer calcular, não é isso? Esqueci de botar a velocidade também. A velocidade está aqui, 500 metros por segundo. Você já sabe que a força atua para a esquerda. Então agora falta você calcular o raio. Vamos calcular esse raio. Como é que a gente faz? Massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. Então como é que vai ficar nosso problema aqui? Substituindo, a massa vai ser 10 a menos 2, a velocidade é 500, a carga 10 a menos 2 e o campo 250. Vê bem, aqui a gente já vai poder cancelar esse 10 a menos 2. E quando a gente divide aqui 500 por 250, dá 2 metros. Ok? Então, com isso a gente finaliza a correção da prova de física da 4ª unidade.